Nesse módulo nós procuramos fazer um trabalho de educação ambiental para procurar motivar as pessoas, conscientizar as pessoas para a importância da recuperação, da proteção do meio ambiente. Né? Quando a gente começou com o movimento ambientalista no Brasil e no mundo, vocês devem lembrar que o apelo era com relação a proteger algumas espécies que estavam em extinção. Então aqui no Brasil se falava em proteger o mico-leão-dourado, se falava em proteger o lobo-guará, no mundo se falava em proteger as baleias, se proteger o urso-panda. Isso tudo foi muito importante e é muito importante ainda, porque várias espécies da biodiversidade estão desaparecendo, né? Mas o discurso deve mudar um pouco agora, porque já não adianta mais falar somente das espécies ameaçadas. Nós temos que falar agora, enfocar a importância do meio ambiente de uma outra forma, né? Porque o mundo está mudando. Então, procurei hoje dar um enfoque diferente aqui, aproveitando esse público de educadores, basicamente. Eram mais de 50 pessoas na sala, todas elas ligadas à educação, são formadores de opinião, são multiplicadores, né? Então, o que eu procurei mostrar para eles nesse trabalho de um dia? Procurei, primeiramente, mostrar o estado do mundo, né? Como é que está a situação do meio ambiente no mundo? Quais são os problemas ambientais que a gente tem? Nós temos vários, nós temos a escassez dos recursos naturais, nós temos o problema da água, nós temos o problema da perda de biodiversidade, nós temos o problema que é importantíssimo, talvez o maior problema que a humanidade tenha que enfrentar nesse século, que é a questão das mudanças climáticas, a questão do efeito estufa, que é provocado pela emissão dos gases de efeito estufa. Esse talvez seja o maior desafio da humanidade nesse século. Então eu procurei começar esse curso chamando a atenção deles para esses problemas. Depois disso, eu procurei falar de alguma coisa fundamental, que é a questão do capital natural. O que é o capital natural? O capital natural são todos os recursos que a natureza colocou à nossa disposição, né? Então muda um pouquinho o enfoque. Não só de proteger as espécies em extinção, mas de proteger, de preservar a riqueza natural que nós temos, e principalmente no Brasil. O Brasil, em termos de capital natural, é um dos países, se não o mais rico do mundo, é um dos países mais ricos do mundo. E quando a gente fala de capital natural, nós estamos falando da água. O Brasil é privilegiado pela quantidade de água que tem. É uma das maiores reservas de água doce do planeta. O Brasil é privilegiado pela água do mar também, porque é um país com 8.500 quilômetros de costa, tem muito mar, não é? E nós podemos explorar de uma forma sustentável esse mar. O Brasil é um país que tem uma extensão agricultável de 200 milhões de hectares, não é? Das quais a gente usou aproximadamente a metade. Nós podemos ainda, apesar de sermos hoje um dos maiores produtores agrícolas do mundo, nós podemos ainda mais do que dobrar a nossa produção de alimentos, né? Podemos fazer isso de uma forma sustentável, porque temos água e temos território suficiente para isso. O Brasil tem uma biodiversidade impressionante. O Brasil é considerado um país mega diverso pela quantidade de biodiversidade. Nós temos 22%, só para dar um exemplo, da biodiversidade vegetal do planeta. Então isso é uma riqueza muito grande, porque essa biodiversidade pode fornecer para nós produtos, pode fornecer para nós substâncias que nós desconhecemos ainda, e isso pode ser utilizado, por exemplo, na indústria farmacêutica, isso pode ser utilizado na indústria de comércio, cosméticos, aliás, na indústria alimentícia, né? Então é uma riqueza que a gente desconhece e, portanto, precisamos preservar para poder conhecê-la melhor. O Brasil é rico pelo seu solo, não é? Mas está perdendo muito dessa riqueza, não é? Se nós não incutirmos na sociedade, se nós não incutirmos nos empresários a importância de se fazer um desenvolvimento sustentável, nós colocamos em risco todo esse capital natural que nós temos e que é uma vantagem competitiva frente aos outros países. Em termos de capital natural, ninguém pode competir com o Brasil. Eu falava no início que um dos maiores problemas, se não o maior, é a questão das mudanças climáticas. E o Brasil tem todos os elementos para combater, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né?
Existe alguma coisa que já está começando a acontecer, que está começando a despontar, que é o que nós podemos chamar da sociedade da biomassa. Hoje a sociedade basicamente é movida a petróleo. O mundo é viciado em petróleo, né? O Brasil, apesar de ter uma matriz energética limpa, consome muito petróleo. Mas outros países, como o Japão, a China, consomem produtos derivados do petróleo de uma forma enorme. E causa um efeito estufa impressionante isso, né? E nós precisamos baixar as emissões desses gases. O Brasil é um país que pode produzir muita coisa, produzir biocombustíveis, por exemplo, através das plantas, através da biomassa. Então, quando nós produzimos o biodiesel a partir de sementes, que pode ser a soja, por exemplo, nós estamos utilizando a biomassa, que é uma fonte renovável de energia. O etanol, não é? Que nós utilizamos hoje, basicamente nos automóveis, mais da metade da frota hoje é movida a etanol, é um combustível renovável e o Brasil pretende inclusive exportar esse combustível para o mundo. Então o Brasil é um país que tem muito potencial para competir internacionalmente. E é importante que a gente se conscientize de que isso precisa ser feito de uma maneira sustentável. Nós precisamos proteger esse capital natural. Para dar uma ideia do valor do capital natural, vou dar um número que abrange o capital natural no mundo inteiro, estima-se que a natureza proporcione bens e serviços que podem chegar a valer 3 trilhões de dólares por ano. Isso é o que a gente chama de serviços prestados pela natureza, né? Isso ninguém paga atualmente, mas vai se pagar no futuro, porque nós vamos começar a contabilizar de forma diferente. Para terem ideia do valor, né, que isso significa, com essa crise econômica o mundo deve ter perdido aproximadamente 3 trilhões de dólares. Né? Então isso é praticamente equivalente ao que nós podemos produzir em termos de serviços ambientais no ano. Então utilizar uma nova forma, uma nova maneira, que seria o pagamento por serviços ambientais, além da legislação aplicável, a gente chama isso de mecanismo de comando e controle, quando se trata da legislação, nós precisamos de ter mecanismos diferentes, mecanismos que representem o incentivo econômico, o incentivo financeiro para aqueles que querem proteger a natureza, proteger o capital natural. Nós já temos alguns exemplos desse mecanismo funcionando aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de mostrar hoje um filme que foi feito lá na cidade de Extrema, aqui no sul de Minas, onde os produtores rurais estão recebendo dinheiro da prefeitura para serem conservadores das águas. Ou seja, naquelas propriedades onde tem mananciais, onde tem nascentes de água, ou tem algum manancial, algum córrego que requer mata ciliar, que requer proteção, são as áreas de preservação permanente, a prefeitura está pagando para os proprietários que resolveram voluntariamente proteger essas áreas com o plantio de mata nativa. Então lá naquela região, que tipicamente é uma região de produção pecuária, produção de leite, né, os proprietários de terras já estão reservando algumas parcelas das suas propriedades para fazer o plantio de árvores nativas, para proteger os mananciais, enfim, para produzirem água, para conservarem a natureza, conservarem a água. E em função desse trabalho, desse serviço que estão prestando, eles estão recebendo da prefeitura um valor mensal. E esse valor hoje compensa mais do que a produção de leite, e com muito menos trabalho, né, e com um benefício muito maior para a natureza. Então é uma experiência pioneira que deu certo, eles já estão partindo para uma segunda fase desse programa, e agora esse programa que começou lá em Minas está sendo estendido para outros locais, e aqui em São Paulo também já tem algumas experiências pioneiras nesse sentido. Então é uma forma inteligente, nova, de se preservar a natureza, preservar aquilo que ainda está intacto, vamos dizer assim. É uma forma também de motivar as pessoas que queiram recuperar o meio ambiente, recuperar tudo aquilo que foi degradado, e dessa forma nós vamos estar mantendo o nosso capital natural, mantendo o nosso meio ambiente, que é a maior riqueza que nós temos aqui no nosso país, né?
Então, dessa forma, nós vamos estar preservando a água, nós vamos estar preservando as matas, nós vamos estar preservando o solo e, principalmente, nós vamos estar preservando a biodiversidade, né, que é o nosso maior patrimônio. Isso foi o que eu procurei passar para esse público. Eu acho que eles entenderam bem a mensagem, é um enfoque diferente e, como formadores de opinião, eu acho que eles vão poder também contaminar outras pessoas, não é? E não só sensibilizar, conscientizar, mas mostrar um caminho, mostrar que é possível. Eu trouxe um exemplo aqui também, como eu venho de Vinhedo, lá participo de uma ONG que é a Elo Ambiental, e nós desenhamos um programa que estamos agora negociando com a prefeitura, apresentando esse programa para a sociedade, para, através do pagamento de serviços ambientais, restaurar o meio ambiente na cidade. A receptividade desse programa está sendo muito boa, não é? E brevemente nós esperamos que isso esteja implementado lá em Vinhedo também. E vai ser mais um reforço nessa nova possibilidade que se apresenta de proteção e de restauração do meio ambiente. O Programa de Proteção aos Mananciais do consórcio PCJ, ele existe desde 1991 e sempre vem seguindo a mesma metodologia de trabalho, ou seja, antes de implantar qualquer ação de reflorestamento ciliar, nós procuramos primeiro mobilizar a comunidade, os proprietários rurais que estão envolvidos e também às vezes que a gente faz trabalho com prefeituras municipais e empresas consorciadas, a gente também procura mobilizar as pessoas para mostrar toda a importância desse trabalho. Então, primeiramente, nós fazemos um contato com as prefeituras dos municípios, visando o quê? Mobilizar esses proprietários rurais, convocar para uma palestra para a gente mostrar todo o nosso trabalho, como que ele é feito. E nessas palestras, o que a gente mostra? Toda a caracterização da bacia em relação às matas ciliares, né? Qual são o diagnóstico que a gente tem da bacia, os problemas, como a gente chegou a essa situação que nós temos atualmente, né? E mostrar para eles também a questão da legislação que tem por trás dessas áreas, né? Por que tá reflorestando é importante para estar de acordo com a parte de legislação, também mostrando toda a importância da recuperação das matas ciliares. E todo esse trabalho ele é aderido por proprietários voluntários, né? A gente não exige, não obriga que nenhum proprietário faça o reflorestamento. Então, todo proprietário que vem até nós é de forma voluntária que ele precisa fazer o reflorestamento e nós apoiamos ele em fazer essa recuperação. Bom, antes de iniciar um trabalho de recuperação de matas ciliares, a gente faz, às vezes, uma seleção das áreas. O que seria isso daí? A gente, às vezes, tem várias áreas que a gente pode fazer o reflorestamento, porém, devido a custos ou que o projeto não está contemplado, a gente tem que ter a opção de selecionar essas áreas. Como essas áreas são selecionadas, né? Como o consórcio seleciona essas áreas? Então a gente utiliza de alguns instrumentos para a seleção das áreas. O plano de reflorestamento, o plano diretor de reflorestamento das bacias PCJ é um grande instrumento que a gente utiliza. Por quê? Esse plano diretor foi um estudo que foi feito em 2005 que mostra quais são as áreas produtoras de água dentro da bacia, ou seja, quais são as áreas de alta importância em fazer reflorestamento, de muito alta importância, de média importância. Então a gente utiliza essas áreas, são o quê? As áreas geralmente de cabeceira de bacia, onde o trabalho, quando é executado nessas áreas, reflete num benefício muito maior para a bacia.